e a escravidão versus a liberdade. Vamos lá, conceito de liberdade aí, gente, trabalhar isso. Um de cada vez. Eu vejo que o ser humano, desde muito tempo, né, tem a tendência de achar que tem que fazer algo para ser liberto, para chegar à presença de Deus. I think that is the human tendency to think that he has to do something from old times. He thinks he has to do something to get to the presence of God. Quando o nosso professor falava no finalzinho da aula sobre a suficiência de Cristo, assim, as bênçãos, né, de você ser reconciliado com Deus. And when the professor talked about the blessings in Christ and the blessings to be reconciled with God, Isso traz muita alegria ao meu coração e de saber da bênção do Evangelho. that brings a lot of joy to my heart, because of the blessings of the gospel. Mas sempre nos deparamos com pessoas que estão tentando fazer algo para alcançar a salvação, para ser reconciliado com Deus. But he always come across with people. We meet people that are trying to reach salvation by their own means. Então, quando Paulo fala aos Gálatas, corrieis bem, o que vos impediu para que não obedeçais à verdade? So when Paul said, you're racing good, why you fall from the truth? Why did you fall? Era o, pro- Why did you fall from the truth? era o problema dos Gálatas, mas é o Did you problema fall de from the muitas pessoas nas igrejas hoje também. Yeah, so why did you fall from the truth? And that's the problem. A lot of people in the churches of today. Daí a necessidade da gente pregar realmente o evangelho, as boas novas, ensinar o And that's povo why we a need to palavra de preach the Deus. real gospel, the good news, Porque isso está lá fora, pessoas que não são cristãs, because mas that's até no outside meio, and with people that are not Christian. no, no meio da igreja, mesmo a gente ensinando, falando, alguns ainda se acham merecedores da salvação, ou talvez tentando fazer algo para consegui-la com seus próprios esforços. But even inside the church, there are people that believe that they deserve salvation somehow, and they try to do their own work, their own way, towards salvation. Aqui no Brasil, e eu acredito que lugares que foram colonizados por povos católicos, isso está impregnado na mente das pessoas. Então, é uma Here in Brazil, tradição muito difícil de tirar. here in Brazil, because of Catholicism in other countries, I think that Catholicism is the main religion. That's very impregnated in people's minds. Hum. Eu falei do catolicismo, mas o espiritismo também é a mesma coisa. Coloca que a pessoa que vai fazer, ou melhor, como Allan Kardec fala, sem a caridade não há salvação. So Catholicism, but if you just think also Spiritism, like Kardec, uh, he would say that without charity, there's no salvation. Hum.
Interesting. What are some of the other? He mentioned some of the things from the Catholic Church. Ivan was talking about some of the things from the Catholic Church. What are some things there in Brazil that are definite, influences from the Catholic Church that kind of feed into this, works-based right covenant of law? Você falou de algumas coisas da Igreja Católica. Quais são as outras coisas assim que da Igreja Católica que tem nesse sistema de obras aí que eles pedem, que eles falam? É, eles pegam muito no texto de Tiago, né? Interpreta lá que a fé sem obras é morta. E aquela They, mesma ideia lá da venda das indulgências, a pessoa pagar uma certa quantia, né? A igreja romana, ela de certa maneira oferece, ou ela tinha, ou se julgam ter ainda o poder de trazer essa libertação, essa salvação, né? so E eles, os they really sacramentos, they take as base the James text about faith without works is dead. But they also, if you go historically with the indulgences and you pay your way to salvation, so they still believe that. Continua, pastor. é, lembrando, até, não sei se foi Agostinho, né? Eu já vi em muitas celebrações fúnebres católicas, num certo momento, o padre ele asperge a água e lembra do batismo, que vai tirar a pessoa, como diz, a pessoa foi batizada, então naquele momento ali ele sacode uma água lá e fala que ela disse, o batismo é aquele que a libertou. So if in the in funeral services in Catholic Church, for instance, the dead person, the priest goes over it and sprinkles them again as a purifying rite. Yeah. And E os demais sacramentos, né, pastor? Já, sacramentos que a ideia é de trazer uma graça às pessoas, né? Começando o batismo, a crisma, a Eucaristia, que é tomar ceia, e por aí vai, até a extrema-unção, que é o último lá. so yeah, those are the sacraments, from baptism and the the chrisma, the confirmation, and Eucharisty, the Lord's Supper for them until the extreme unction and the extreme anointment, they call it the last one when they are dead or before they are dead. So it's by the works of the church. Acho que uma grande frustração, como eu como pastor, eu acho que os irmãos também, é que você ensina sobre a graça, sobre a salvação gratuita de Deus, e aí, de vez em quando, você ouve um irmão falando: Ah, se Deus vir que eu mereça a salvação, e aí parece que tudo que eu ensinei foi para água abaixo. Yeah, it's kind of frustrating. He's saying that, sometimes you do discipleship, you teach, and from time to time you hear in the church say, "Well, when I die, if God sees that I deserve, I'll be." It's very frustrating. He's saying that some people never learn. É. E além do catolicismo, né, os sabatistas, adventistas, né, eles se julgam assim, eu acho que a maioria aí deve ter, como diz, esse problema tentando influenciar os membros das igrejas, a questão da volta à guarda da lei. So you also have we also have here the Sabbathists, the 7 Day Adventists. Mm. They they talk about the keep of the Sabbath.
this is a very common issue in our army. They stress that. They teach that. Legalismo também, né, pastor Ivan? O legal, tá certo. Eu falei do adventista, mas eu já ia entrar nessa questão do legalismo, que está presente no nosso meio. Legalism is a major in our mid. We we see that a lot. No outro momento, o professor, acho que fez a pergunta, o porquê dessas coisas. Mas eu acredito que muita gente não tenha compreendido e nem nascido de novo. Está na igreja, mas é apenas por tradição. Tradição. Aquilo que a Yeah, gente falava do catolicismo está presente no meio batista hoje. yeah. Earlier this morning, the professor answered a question about why some people would not um, have the perspective of the kingdom. Yeah, and I agree. And I think also a lot of some of them are not even they haven't experienced the new birth yet. Mhm. Absolutely, they're unregenerate. Yeah. Fala mais do legalismo, pastor Ivan, aí do norte de Minas. É, nós sofremos com isso, né? O legalismo. Tem pessoas na igreja, a questão da música, né? Sacraliza o inário antigo, né? Não aceita outros tipos de música. We E have that in the church, like legalism with worship, for instance. We Some é, people want to um- make sacred just the old the old style of the old hymns, and nothing else can um- happen. uma única forma de cantar ou de celebrar. Então, isso acaba, eu acho, fechando a porta para pessoas ouvirem o evangelho. And sometimes that actually can be an impairment for the expansion to of the kingdom and the preaching of the gospel. E a questão do divórcio também, Ah, sim, a questão, né, a questão do divórcio sempre é polêmica, né? Mas eu não não faço apologia ao divórcio, mas eu creio que Deus dá uma oportunidade à pessoa. Eu espero que isso nunca aconteça comigo. Mas assim, we eu have yeah, the divorce thing is also has been an issue. You know, I'm not in favor of the divorce by any means, but this has been a great subject of discussion in aqui há amidst the Baptists. aqui há uma influência, eu creio que de alguns adeptos dessa ideia lá de São Paulo, e que pode até divorciar, mas não pode haver um outro casamento. O líder, então, como diz, fechou a porta, pecou para a Yeah, morte, vamos dizer. yeah. There's a church from São Paulo that influenced a lot of folks here that they they s- they allow the divorce in the sense of uh, with some of the criteria, but if you remarry, you know, you're disciplined in the church and not be part of the church. Mm. A- Aqui também, no norte de Minas, nós temos uma influência muito grande dos chamados cristãos no Brasil. Eu creio que eles são, de certa maneira, alguma coisa, tem algumas ideias lá no pessoal lá da França, lá, dos pré-reformadores, e o negócio misturou, e eles têm assim, uma crença que, como eu digo, o pecado da morte, né? Então, eu conheço várias pessoas que acham que É a eles congregação cristã. cometeram um certo pecado e não tem jeito de voltar para Deus, que Deus não os There's aceita a mais.
there's a church here that's not really evangelical. It's called the Church of Congregation of Christ. I don't know if it's the same as Church of Christ in America, but they think they can lose their salvation. Mm. They believe in something that is the mortal sin, and once you commit it, there's no way back, no other chance, no other possibility. É. It's not Church of Christ. It's not. He said it's a French, maybe related. I don't know. It's something. É relacionado com os franceses? Isso eu não É o sabia. seguinte, não, é porque aqueles, que eu lembrar quem era lá, Veio um dos Estados daqueles Unidos, né? grupos pré-reformadores tinha umas ideias. E um tal de Luigi, um italiano que veio para o Brasil, acho que ele pegou algumas ideias, não sei se é dos valdenses, de um outro povo lá, que naquela época, algumas ideias estão lá atrás, né? Pegou essas ideias e misturou com outras, e eu sei que nasceu o Cristão no Brasil aqui, né? E So eles, one of the reformers, maybe is an Italian Luigi. não He got some recordo o of the sobrenome. ideas from the reformers, and he came to Brazil and he mixed several things, and this church kind of started under those. That is Eles são very exclusivistas. legalistic. Eles são exclusivistas, usam véu, né? Não tem pastor. E aqui no norte de Minas são muito fortes. They are E acabam exclusivists. influenciando nosso povo. Salvation is just for them inside their own thing. The women, they use veils in church, and it's a cult. But they in our region here, they are pretty strong. That's interesting. São alguns dos problemas que nós temos, né, pastor Jair? Yeah, so those are some of the issues we have with the misinterpretation of the law and all that. Right. Wow, that's a lot, but it just goes to show the depravity of man. Isso é bastante, né? Isso mostra, é muita coisa, isso mostra a depravação do homem, né? What seems right to a man is often antithetical to the heart of God. Aquilo que parece certo ao homem, né? Muitas vezes é antitético ao coração de Deus. All right, so let's take some more comments. What do y'all make of the aspect of being crucified with Christ? Is Jesus isn't saying literally that we need to be crucified like on a cross with nails. What is he saying? Vamos ouvir mais uns comentários sobre a questão de eu estou crucificado com Cristo. Jesus não estava falando literalmente. O que ele queria dizer com isso? Alguém aí? O eu, a carne, né? O desejo da carne estava crucificado. Quando Paulo fala isso, né? Eu entendo que o desejo dele, né? Porque nem tudo aquilo que ele gostaria de fazer ele consegue, né? Ele fala mesmo as coisas que eu quero fazer não consigo, as coisas que não é para fazer eu faço, né? Então essa é a briga constante, né, do nosso eu. É o eu que tem que ir para a cruz, né? So it's the self, the me, that needs to go to the cross in order for me to win this battle, And Paul himself he says that, the good I want to do, I cannot do, and so é a carne, é a luta carne e espírito que você está falando aí. Isso, exato. Oi? Exatamente. Yeah, it's the battle between spiritual and flesh. Mm-hmm.
what does the Apostle Paul mean by going back and rebuilding something he's already destroyed? E que o apóstolo Paulo fala, quer dizer, quando ele diz você reconstrói algo que você já foi destruído, né? What exactly is he talking about rebuilding? O que exatamente ele está falando? Reconstruir. Seria nascer de novo? To be born again? If you look at, let me show you all the verse again. Look at verse 18. Vamos olhar os versículos de novo aqui, o versículo É, 18. não estaria dizendo voltar para a lei? He's not talking about going back to the law, Yeah, the system of works. sistema das obras, é. Yeah, this is the covenant of the law, which will always be lacking and fail. Esse é o sistema da lei que vai estar sempre faltoso. What is it in the human condition that we receive something as glorious and as wonderful as Jesus, and then we think that we need something more? What's going on there? O que existe na condição humana que a gente recebe, deveria receber Jesus glorioso e tudo, mas a gente acha que tem que fazer mais. O que está acontecendo? O que acontece na alma? Eu creio que nós não fomos justificados ainda, né? Ou pelo menos não compreendemos o que é a justificação. I Quando a gente think quer. that happens because someone does not understand or hasn't been justified yet. Yes. But there's a little bit of a problem with that statement. Sim, mas tem um problema com essa declaração, um probleminha. The Apostle Paul said that the Galatians already did understand the gospel. That's part of his issue with them, is he's wondering how they could distort the gospel after understanding it. O apóstolo Paulo fala que eles já tinham entendido o evangelho de alguma forma eles permitiram a distorção desse evangelho. I guess the question we have to ask ourselves is the letter that he's writing to believers or non-believers? Então a pergunta que a gente tem que se fazer, ele estava escrevendo para crentes ou não crentes? What do y'all think? O que vocês acham? Eu acredito que as cartas que Paulo escreve, e não somente Paulo, são cartas generalistas. I believe that the letters that Paul writes are general. It's a general approach. General approach so both. Yeah, that's possible, but I think my personal perspective is that I think that it appears that the Apostle Paul thinks he's dealing with believers. É possível, mas parece que o apóstolo Paulo ele acredita que está falando para crentes, né? Eu acredito que Paulo ele endereça a carta para um grupo de pessoas. I believe he is addressing a group of people. E ele sabe que ali, a maioria deles, talvez, ele pensasse assim, são crentes. And he knows that most of them are believers. Mas ele também sabia que ali tinha um problema. Senão, isso que faz ele escrever a carta. But he also knew that there was an issue there, and that kind of generates the letter. Então, as palavras de Paulo, elas têm como objetivo edificar quem é crente. So his letter would have the purpose to reaffirm those who are believers E trazer ao arrependimento esses que estavam causando esse problema com essa má interpretação
sobre, nesse caso específico, o que é a graça, né? A pureza da graça. and to exhort, or you know, or those who are not believers yet, to the nature of grace. Por isso que eu falo que a carta é meio generalista, porque ele não sabe, aliás, assim, falando por alto, né? Ele não sabe identificar, até mesmo porque muitas vezes está longe, quem são todas as pessoas ali, se são crentes, se não são. So that's why I was thinking it might be general, because he cannot differentiate from those who are real believers and those who are not yet. It's a great point. Yeah, But he actually says you have started this way and now you. yeah, Ele fala aí, vocês começaram assim, vocês se desviaram. So the argument for uh turning back, going back to the vomiting, kind of you go back to it's a regression. It's very strong in Galatians. O argumento para uma regressão de voltar ao vômito é bem forte em Gálatas, né? Like, you know, they are. Já eu tenho um pensamento assim, as cartas de Paulo, elas, elas eram construções teológicas, né, sobre a pessoa de Jesus. So I have this. Querendo, Oi? com o objetivo de combater um problema ou problemas específicos. So in my mind, always Paul is doing a theology when he writes the letter about the person of Christ, dealing with fighting against some kind of issue that the church shows. Eu creio que Paulo não está trazendo regras, I don't believe Paul is bringing rules, mas ele está trazendo princípios verdadeiros, né? Pelo fato de ser princípios tecidos em Jesus. but I believe he's bringing principles that are truth because they are from Christ. Então, eu acredito que as palavras de Paulo, dos apóstolos, eram palavras de juízo. No, Adam. Adam. Eram palavras de juízo. So I believe Paul's words were words of judgment. Não no aspecto de sentença, mas no aspecto do julgamento mesmo, através do que eu estava dizendo. Entendi isso. Não, ele não estava sentenciando, até mesmo porque a carta ela tem um teor de edificar, né? De trazer transformação, de edificar, de trazer esperança. Então, ele não estava sentenciando a realidade deles, mas, ao mesmo tempo, a carta trazia um discernimento espiritual e um So he was discernimento. not so he was not sentencing them, but there's this judgment thing on the spiritual ground. So they could have discernment. Então, então, é nesse aspecto que eu digo assim, que a carta dele era juízo e, e a partir do momento que aquelas pessoas recebessem aquelas cartas, So that letter were about judgment, and the moment they will receive the letters, a prova que Paulo teria de que eles não tinham nascido de novo, apesar dele endereçar a carta para todos, so the proof that they would have that they were not born again, although the address was for everybody, era não dar ouvidos ao que Paulo estava escrevendo. was not to listen what Paul was writing. O Right. mesmo, But o mesmo princípio, o mesmo princípio que João usou quando João falou assim, ó, se eles saíram do nosso meio é porque não eram de nós.
the same principle that John used, that if they got out from our midst, they were not from us, from our, they were not part of us. But É isso. what about the issue of Judaizers, Judaizantes, Paulo? Uh, that was the issue in Galatians, right? I mean, and I think the question you ask is very on top of that same. Why Yeah. people want to? That, I think, if I understood you correctly, and I think that's an amazing question. Why people want to justify themselves? Yeah, When the gospel is very clear about not doing so. A pergunta do Ryan, né, it is. que é uma tendência. Acho incrível, eu também faço essa pergunta, é por que que as pessoas querem se justificar a si mesmas, mesmo quando elas têm a proposta evangélica contra isso. E os judaizantes encontravam ouvidos. The Judaizers, they would find ears for that kind of talk, right? Os Mhm. judaizantes, eles encontravam os ouvidos para esse tipo de linguagem, de conversa. And that has been an issue since then. I mean, since ever. We have Judaizers today. E a gente tem judaizantes hoje na igreja. Essa é uma luta constante. Eu acredito que eu vou fazer uma síntese aqui bem objetiva, com relação à pergunta específica. Eu penso que tem duas variáveis aí. Existem judaizantes naquele tempo e hoje e precisavam de uma palavra de esperança para organizar a mente e eles abandonarem o aspecto judaico e crerem na suficiência de Cristo. E acredito que outros não eram convertidos. So he's saying that the Judaizers, they work a twofold purpose to really clear up the minds of those who understand Christ and his work, and also to mess up the minds of those who are not converted yet. Yeah, right. Do you see where he's coming from? Yeah. He's trying to deal with the certainties of salvation, not the possibility of going back. Once you're saved, you're saved. Você tá lidando com a questão do salvo, né? Que não volta atrás e tal, né? The new creature in Christ is really a new creature. There's no. So that approach is just to avoid, I think, the fluidity of salvation. And você está tentando evitar essa fluidez da salvação, né? Na volta, numa apostasia, numa coisa assim, né? Como é que é, velho? Pastor, Não, tipo assim, a pessoa começa, dizer que a pessoa se converte e depois vira legalista é um negócio que não faz sentido, né? Realmente. Não faz sentido, não. It's like A, his a, think the convert a Christian person converted to become go back to the law, become a legalistic, whatever. That doesn't make sense for him. Right. Doesn't. e- eu até acredito, eu até creio, tanto naquele tempo como hoje, que existem pessoas imaturas que são influenciáveis. So I believe that there are people back in that day and today they are immature and they are very they can be influenced, Mas a partir easily do momento, influenced. mas a partir do momento que, por exemplo, naquele tempo que a carta de Paulo chega, que é lida na igreja, e como hoje também essa mesma carta é trazida para as pessoas estão diante do momento de tomar uma decisão, se eles amadurecem ou não. So back then and today, when you read Galatians and we present Galatians to people that are struggling with that, if they are believers, they will make the right decision. If they're not, that doesn't make any effect on them, causing Se any eles, effect. se eles rejeitam a carta, como hoje também as pessoas rejeitam a graça, os princípios da fé, a unilateralidade da salvação em Cristo, é porque, na So verdade, that eles ainda não compreenderam quem é Deus, quem é Jesus. so back then they rejected the letter. Some of them might, and today some people will also, because they don't understand the unilateral aspect of grace, in salvation.
Yeah, I think that's right. Eu acho que isso está certo. I want to take a few moments here just to make a statement or two, just to kind of finish up this discussion about union with Christ. Eu quero fazer umas duas afirmações aqui para a gente finalizar essa discussão sobre a união com Cristo. The reason I asked the question why the Galatians would go back to law keeping after they've understood the gospel, I asked E that first a razão por que eu fiz essa pergunta, por que que os Gálatas voltariam à questão das obras depois de ter tido Cristo, né? because I wanted to show how linked an understanding with union with Christ is to our anthropology. É que eu queria mostrar como que o link, a ligação entre nossa união com Cristo, né, está relacionada à nossa antropologia, né? This is where it really helps to have a grasp on some of the categories within systematic theology. Aqui é um dos exemplos como que entender a teologia sistemática vai nos ajudar. Theological anthropology, of course, is the biblical study of man. A, a antropologia sistemática é o estudo, né, do homem, né? And the Word of God makes it clear that based on the infusion of sin into the created order, we are flawed and sinful creatures. E a palavra de Deus deixa claro que depois da queda, né, nós somos pessoas falhas, né, e temos uma natureza pecaminosa. This is why it's so important to understand and be able to realistically look at our own sin nature. E é por isso que é importante a gente entender e olhar realisticamente para a nossa natureza do pecado. We don't celebrate the sin nature, but we're aware of it and we acknowledge that it is inside of us. A gente não vai celebrar essa natureza, mas a gente está ciente dela, né, que ela está dentro de nós. And the old man of the law and the new man of the covenant of life are in constant battle. E o homem velho, né, da lei e o homem é, novo, né, ele tá em batalha constante. And so when we see the apostle Paul chastising the Galatians, Então, quando a gente vê o apóstolo Paulo indo duro nos Gálatas, we need to receive the rebuke ourselves. a gente precisa receber a repreensão, né, também nós. Because it's highly likely, if not totally certain, that we do things that we believe that are to go alongside Jesus Christ. Que é muito provável que a gente também não tá fazendo coisas que não estão muito alinhadas, né, com Jesus. And it's our job, in conjunction with the Holy Spirit revelation, E é nosso trabalho, né, em conjunção com a revelação do Espírito Santo, to allow God and His Word and the power of the Spirit to evaluate our hearts every day. para que e permitir que Deus, né, através do Espírito Santo, avalie o nosso coração todos os dias. And see where we, like the Galatians, have rebuilt idols that we should have destroyed long ago. E nós, como os Gálatas, né, deveríamos destruir ídolos que a gente reconstruiu lá atrás, há muito tempo. So the point I'm making is we need to understand our own sin nature. Então, o ponto que eu estou fazendo é que a gente precisa destroy the sinful nature, né? Destruir a natureza do pecado. And that it's a struggle every day to live in the power of the freedom rather to go back to the covenant of law. E é uma luta todo dia, né? Para não irmos
que a gente, em vez de ir para a liberdade, em Cristo a gente vai para esse pacto da lei. The Word of God makes it clear that we have three enemies that are attacking us almost all of the time. Então, a palavra de Deus, ela é bem clara, né, de falar dos inimigos que atacam a gente o tempo todo. We have our own sinful flesh. A gente tem a nossa própria natureza pecaminosa. That means that we think and we do things that are in rebellion to God's perfect standard. Isso quer dizer que a gente faz coisas, pensa e faz coisas que são em rebeldia, né, com a natureza de Deus. Along with the sinful flesh is the allowance of hearing the false philosophy and theologies of the world that are against God's word. E a gente, além disso, tem as filosofias erradas do mundo, né, que às vezes a gente fica ouvindo, se permite ouvir. And of course, the final enemy that assails us is the enemy himself, Satan and his demons. E o último inimigo, né, obviamente, que é o próprio Satanás e seus demônios, que All three of those opposing forces are powerful. e essas forças são forças opositoras bem fortes. But God has power over each one. Mas Deus tem poder sobre cada um. Via the word of God and the presence of the Holy Spirit. E a gente precisa do poder da palavra de Deus e da presença do Espírito Santo. So, like the Galatians, we need to listen to the rebuke of the Apostle Paul. Como os Gálatas, a gente precisa ouvir, né, a repreensão do apóstolo Paulo. And acknowledge that even though we are still in sinful bodies and we have sinful minds, E pensar que apesar da gente lembrar que a gente ainda está em corpos pecaminosos e temos mentes pecaminosas. God, by his Holy Spirit and his word, is restoring us into what we were always meant to be. Mas mesmo assim, Deus está, através do seu Espírito, restaurando aquilo que nós deveríamos, para aquilo no estado que a gente deveria ser. So while we have a tendency to rebuild the system of law, Apesar da gente ter uma tendência, obrigado, a reconstruir esse sistema da lei, it is God's prerogative to build us into something new and firm. é a prerrogativa de Deus nos construir em algo firme e novo. And this process is inextricably linked to union with Christ. E esse processo, ele é, ele é bem, ele é intrinsecamente, né, inexplicavelmente ligado a Cristo. It is impossible for us to be restored to be used for God and his glory without being in union with Christ. É impossível ser restaurado a Cristo, né, se a gente não tiver na união com Cristo. É restaurado a Deus se a gente não tiver união com Cristo. Regenerated, Regenerado, justified, justificado, adopted, adotado, redeemed, redimido, sanctified, santificado, predestined for the purpose of God. destinado para o propósito de Deus. And ultimately in preparation for glorified bodies when Jesus returns. Em última instância, né, se preparando para a volta de Cristo, né, com os nossos corpos também, né, e com o corpo regenerado. Christology and soteriology are perhaps the two doctrines that inform each other the most. A Cristologia e Soteriology, right? Salvation. Soteriologia são os que mais se informam umas às outras.
I saw a hand up here a moment ago. Somebody wanted to say something. Eu vi uma mão levantada. Não sei se alguém quer falar alguma coisa. Alguém levantou a mão? Eu tinha levantado antes. Eu creio que eles não estavam crendo na suficiência da graça de Cristo. I believe that they were not understanding the sufficiency of the grace in Christ, of in Christ's grace. Porque lá em Gálatas 2, o versículo 3, ele diz que Because in nem Tito, Galatians 2 verse 3, ele diz que nem Tito, que estava com ele, foi obrigado a se circuncidar. Paul says that even Titus that was with him was forced to be circumcised. Então, não parece que eles tinham abandonado tudo, Cristo. É como se Cristo fosse mais alguma coisa que eles tivessem que agora crer também em Cristo. It's not like they have totally abandoned uh, Christ, but they were having issues following Parece que Christ. parece que dava a entender que era Cristo, mas mais alguns aspectos da lei que deveriam ser observados. Yeah, so they probably it seems like they had Christ and some other aspects of the law that need to be observed together. Em suma, eles não acreditavam na suficiência da graça de Cristo. So they didn't really trust the sufficiency of the grace, Christ's grace, the grace of Christ. Amen. Yeah, Yeah. I think on the other side of that, of course, is a little bit of leaven, right? It spoils the whole batch, and that's what the Apostle Paul's gonna quote in Galatians 5, verse 9. E bastante disso tem a ver, né? Um pouquinho de fermento contamina toda a massa. E Paulo fala disso em Gálatas 5, né? So while it is true they had not abandoned the faith totally, to continue a system of works and covenant of law would have obliterated the gospel message and grace. Então, dá para ver, né, a preocupação com um pouquinho desse caminho aí vai obliterar, né, o evangelho de amor e da graça, né? Uh, you know, in the Old Testament, when you talk about paganism, Balaamism, no Velho Testamento, quando a gente fala de paganismo, baalismo, né? Like Elijah challenge. Elijah, right? Elijah is the older one. I always messed up the two in English. Elias, né? O desafio de Elias. So it was syncretism, right? I mean, they were not against Yahweh, but they want to add some more, right? Yep. Some other gods. Because Yep. eles não eram contra Yahweh, mas eles queriam outros deuses, né? And I when I teach this, I use an illustration about, you put several gods around you. Guess who's in the center, right? You are in the center. So Right. that's why polytheism, it's a religion of self-centeredness. Então, quando eu falo muito sobre essa questão de ter vários deuses, né? Yahweh sendo um, quem tá no meio é você mesmo, né? Então, o politeísmo é isso. So there's a little bit of that, self-centeredness too, like I God is almost like it's a goal, but it's also a tool for you to find some kind of, you are the one, to have some kind of triumph. I don't know. E Deus é um objetivo, mas é também um meio, e você, na verdade, vai obter algum tipo de triunfo, né? So I hear that in Groshel's preaching, your neighbor there, the Life Church that I mentioned. Yeah. It's about how God is getting you the best here now, in the best of you, right?
Eu tô falando desse pastor coach aí que ele fala como se Deus vai te dar o aqui e agora o melhor de você. So it's always that thing, how I gonna be, uh, you know, different, great, kind of, it's a pride thing, but not only that, it's like, trying to make your image greater, kind of pursuit. É uma questão meio de tentar fazer a sua imagem maior. And that has a lot to do with the original sin, right? Isso tem muito a ver com o pecado original, because Eve thought, the conversation was you can be like God, right? E a conversa da Eva, você pode ser como Deus. And she ate from the fruit of the knowledge of good and evil. And this is a big trap, né? E ela comeu do conhecimento do bem e do mal, né? Do árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. So why we are always dealing with good and evil? Por que a gente está lidando sempre com o bem e o mal? Why we are always fighting legalism or libertarianism or right, libertinage, right? That is two L's. Por que a gente está lutando sempre contra o legalismo e libertinagem? Because they are the two sides of the same coin, you know? Porque elas são dois lados da mesma moeda. It's the distance from God. It's a desire of man to be higher in itself. I mean, be greater than, he think he is. And goes, é o desejo do homem ser maior do que ele realmente acha que é. And goes back to what you say about contentment, like being content, right? Adam and Eve was not content. She thought that she could be something extra. Eva não estava contente, ela achou que ela podia contenta, né? Não tinha contentamento, ela achou que podia ser algo extra. And guess what she got us on? That battle, good and evil, guilt, also, trying to be better, so that's sin. Não é a questão do bem e do mal, questão de, né, de querer ser melhor. That's why we are. I don't know if we show it here yet, but Hello. I'm sorry. I just was trying to. We always go back to the same picture from original sin. That is it's about I mean, what was the original sin? What was the sin? What was the mistake, right? Então a gente volta à questão sempre do pecado original. O que que foi o erro, né? De Eva e o que que ela fez? So, was really a moral sin? Foi realmente um problema moral? That same question that I asked the other day, but it's kind of, we are when you don't get out of that, it's like you're stuck in the mud, you never, tipo assim, se você Yeah. fala que é moral, e você tá preso na lama. It's like, yeah, it was a moral sin, but how come, it was moral if that was really not moral yet, in the sense of, right? It's because there was relationship. Don't at this second, I'm sorry if I put something in your, but that second picture here, the walk away from God's presence. Esse quadro aqui de andar, se distanciar de Deus, virar as costas para Deus. I say that legalism, Galatians, whatever, Judaizers, they are in the curse of this tree. Os judaizantes, ou legalistas que for, eles estão na maldição dessa árvore. Like the never-ending battle of good and evil. Like this is a trap in your mind. In your mind, it's trapped into that thing. E eu falo que isso aqui é uma armadilha, a mente dos legalistas, todo mundo fica presa nisso aqui. So a lot of people preach Jesus like Augustine. Muitas pessoas como
pregam Jesus como Agostinho, and they go back to the tree to eat more of this fruit. Então, eles aceitam Jesus e voltam para essa árvore para comer mais do fruto. So instead of understanding Christ as a pathway to the Father, right, the relationship that was broken, em vez de voltar para o Pai no relacionamento que foi partido, they take Christ as a pathway to the tree again. Good and evil. Let's do right, let's get better, let's improve, né? Vamos acertar, vamos fazer certo, vamos melhorar. You see the trap here? I'm just trying. Your answer was in my mind. I was thinking, what is the issue? And I think that's the issue. It's Yeah. still the original sin that is not. That's why I think Paulo was trying to defend that. You are not really free if you go back to the tree. Uh, Eu estava defendendo. Você não pode realmente estar livre se você está voltando para a árvore aqui, né? Essa que é a questão, it's right? brothers, I've got another appointment I got to run to. It has been a wonderful joy spending time with you guys, and Gyro, thank you so much for the opportunity to spend a couple weeks with the guys. It's been awesome. I've loved it. Então ele vai ter que terminar. Eu tô terminando aqui, ele falou, né? Foi muito bom estar com vocês e foi ótimo. So we looking ahead for the next one. Yeah, we'll build up for the next one. Yeah, and hopefully I'll be able to come down and see y'all in person with Sam and Gyro one of these days. Eu espero um dia poder ir ao Brasil aí, estar com vocês aí, com o Sam e o Jairo, né? So what would be a next good one, systematic course like? The next one? Yeah, like Yeah, what is? can you hear me? Yeah, I can hear you. Well, we'll talk more. I don't want to hold you. Apology we could do. I mean, we could really have some fun. We could continue we didn't get to really discuss. Ok, we'll talk more about it. Thank you so much, Ryan. Se alguém quiser agradecer o Ryan, ele vai precisar ir agora. Então, let me stop sharing this. I'm sorry. Professor Ryan, Pastor, você pode tirar uma Posso falar? foto aí? Sim. Alguém? They want to take a picture. If you can open the camera. Arrumar aqui, né? Aí. Tem que ligar os flashes aí, gente. Liga o flash. Só um minuto. Quem é careca aí? Quero pentear o cabelo aí, Jair. Não, o Ricardo acende o flash, o Valdir dá na tela aí. Marcos. Well, brothers, É. I've got Sam here, so I'm going to sign off, but I sure appreciate you. We're going to, hopefully one of these times I can come down to and see y'all in the flesh. Eu espero poder estar com vocês em pessoa aí, na carne. Aí. All right, Ryan. Thank you so much. We'll be praying for you. You go and we'll. Y'all have- All right. Posso falar? Pode falar. Eu quero agradecer ao nosso querido professor Ryan por I esse wanna tempo thank que ele gastou com a gente. Pastor Ryan for all this time that he spent. You hear with us. me? Yes. No primeiro momento, ao discutir os pais apostólicos, né, os credos, aquelas controvérsias, né, deixa a gente assim um pouco, né, a mente fica meio tanta coisa, né, e a gente quer acertar. So when we first hear about the fathers, our mind kind of it's blown away, and we want to do right, so our minds are just turned upside down a little. Mas I no love final, you, brothers. I got to get in the car. Yeah, you can go. It's just thank Okay. you. Y'all keep going. All right. I'd like to send an email to the guys here next week and just
encourage him and pray for him. Okay. All right, Brian. Thank you so much. God But he's bless. basically thanking you Love for y'all. your. Bye-bye. Ele tem que ir, pastor Ivan. Mas no final foi muito bom, porque assim, a mensagem simples do Evangelho, aquilo que nós acreditamos, ficou bem reforçado, né? Bem claro para nós, aquilo que nós pregamos, aquilo que nós acreditamos. Então isso tranquiliza, nos tranquiliza. Exato. Muito obrigado. Obrigado, pastor, pela palavra. Eu vou conversar com ele depois, a gente. Mas é isso, o curso é desafiador, né? Mas essa teologia sistemática aí, né? Essa pergunta que ele acabou fechando hoje, ela é crucial, né? Por que que as pessoas conhecem Cristo, mas mesmo assim voltam, né? Ao legalismo. O Paulo Orlando, ele defendeu o ponto de vista porque ele estava realmente já olhando na frente, né, Paulo? E né, assim, toda aquela questão de filho de novo, né, de que é ser filho, ser guiado pelo Espírito Santo e tudo. A gente barateia muito isso, né? Barateia muito isso. E por isso que a gente tem tanto problema dentro da igreja. Mas esse quadro aqui, né? Alguém pode até argumentar, dizer que isso está falso, né? É, teologicamente, o Josso mesmo dizia que a moral, né, que o pecado original do homem foi um pecado moral. Eles também e Calvin estão juntos nesse lixo agostiniano aí, né? Mas, tipo assim, é igual começa a história, né? Depois que você está na árvore do conhecimento do bem e do mal, você não sabe o que vem primeiro mais, né? A gente tá, como eu falei, é uma armadilha, né? É uma cilada. E não é isso, Paulo? Não parece que a pessoa não consegue se livrar disso mais, né? Assim, fica. E o problema de Gálatas é quase aquele problema do faraó, né? De endurecer o coração, porque se você experimenta de alguma forma a graça, ela começa a querer iluminar o seu coração e você vira de novo as costas para Deus e volta para comer mais desse fruto, é terrível. Por isso que o legalismo é terrível, cara. Por isso que o movimento judaizante foi o primeiro movimento da igreja. E eu digo para vocês, deve ser o último também, porque ele ainda está presente aí, né? Eu já senti na pele isso aí, e a gente tem que ter muito cuidado, porque parece ele tem uma capa um pouco Ele é metade. universal, né, Jair? O movimento judaizante, ele é universal. Ele é ele é da nessa. Eu ia usar a palavra natureza que eu não gosto, né? Mas ele é parte desse problema do homem com Deus. Uhum. Né? No judaísmo, ele se apresenta de uma maneira, né? O judeu ele se apega à lei. Só que as outras culturas se apegam às outras situações também. E é por isso que a gente está tendo a volta, judaísmo está tendo volta. Tudo isso, coaching, né? O coaching é um farisaísmo 6.0, entendeu? Porque tudo é sobre performance. É o mesmo problema. O homem querendo ser o centro, atingir o melhor dessa vida, o sonho americano aqui, o cara quer ter dinheiro e tal, né? E é prosperidade, é tudo uma coisa. É tudo uma tentativa do homem de ocupar um lugar, outro que não é o que Deus dá para ele, né? Como filho, vem para cá, meu filho, né? É outra tentativa, é uma tentativa distante de Deus, não próxima. E isso Pastor Jair. Oi, pastor. Só lembrando que eu comecei a falar lá dos cristãos do Brasil aquela hora. Na Só falar verdade, aqui, foi. pastor, o irmão tá com a Ah, câmera aberta, mas está mostrando talvez o lado de lá, não sei. nossa, peraí. Deu até errado aqui. Tá na frente não, mas pode falar. É porque eu. Peraí, se eu arrumar aqui então. Porque a internet tá ruim, eu fiquei mexendo aqui, tirando na câmera. Mas é o seguinte, quando eu falei dos cristãos do Brasil, foi o italiano lá, o Luiz, né? Mas ele teve a influência dos valdenses, que eram lá da França. Então, quando ele veio, acho Ah, que agora morou nos Estados entendi. Unidos, e depois veio para o Brasil, acho que em 1910, mas então foi alguma coisa mesmo, ele pegou dos valdenses. Por isso que eu falei da Idade Média lá, algumas ideias lá atrás.
Então é Pois um é, problema sério, né? vejam que o Deus do legalismo é um Deus distante. É por isso que eu falo que escolasticismo. A gente tem que melhorar esses quadros aqui, Paulo, botar, né? Eu tô falando com o Claudinei, tem muita coisa para a gente evoluir ainda nisso. Mas o Deus de muita gente é um Deus distante. Eles botam Deus bem longe, empurra a nuvem para lá e ficam na árvore criando uma religião ritualística, né? Legalística, é tudo a mesma coisa, mística, é ativista. Bota os istas aí, intelectualista, não é isso? Performancista. São, são os problemas lá que a gente vê nas sete igrejas de Atos. Então, joga Deus para longe e vamos fazer um sisteminha para da religião. É isso que a gente tem, entendeu? Não é? Vocês entendem isso? Conseguem ver isso bem? A gente tem. Eles fazem de Jesus um ídolo, né? Exato. Quando a pessoa crê. O que é crer? Ah, esse aí é o Messias. Eu acredito que ele é o Messias. Mas espera aí, o Messias como? O que ele veio apresentar? Então, o judeu acreditava, né? Ele é o Messias, aí ele ressuscitou. Mas, na verdade, eu penso que ele não é suficiente. Nós temos que cumprir algumas coisas. Então, assim, ou caracteriza uma falta de entendimento que as cartas vieram contemplá-lo, ou caracteriza Jesus como ídolo, né? Na verdade, ele é mais um que vai ajudar no processo da reconciliação, da salvação, da restauração. Então, assim, hoje o cristianismo é assim também, eles acreditam em Jesus, no sentido de que ele historicamente Uhum. veio, morreu, até ressuscitou, mas eles precisam de alguma coisa para completar esse ato de Deus de salvação, né? Então Jesus se torna um ídolo. Exatamente. E a verdade no que eles falam, né? Você vai encontrar elementos de verdade, até de Cristo, pode falar que Jesus é Deus e tal, mas é aquele problema da heresia que a gente sempre fala. A heresia não é necessariamente contrária à verdade da cruz, mas ela torna a cruz insuficiente e fora do centro, né? E isso é que define a heresia. É um joio, né? É, exatamente. Um joio em forma de conceito. Pois é. É terrível isso, né? Porque e nós, como pastores, eu estava falando isso para meus filhos aqui, para as crianças, né? Esse é um conceito muito sério de pastor, sabe, Paulo? E eu falo, já falei isso para vocês algumas vezes, às vezes eu fico na crise assim, poxa, eu não sou um pastor Ivan, não sou o Luiz, né? Não sou aquele cara. Eu não nasci padre, né? Eu não consigo ser. Mas tem um aspecto do pastoreio, né, que a Bíblia fala, que é o cara que não deixa o negócio sair fora, né, do eixo que tem que ser. Então, às vezes eu fico pensando se o pastoreio não tem muito mais a ver com, sabe, não ser vulnerável a essas influências e de você ser um cara que não cede, não negocia, não negocia, né? Negociar, não negocia. Desculpa, às vezes meu português fica ruim. Não negocia para a gente manter a igreja no caminho, como pastores que deve ser, né? Porque a gente criou uma imagem do pastor moderno que até às vezes é meio complicado para a gente atuar, né? Porque a gente quer agradar as pessoas, a gente quer fazer a igreja crescer. E isso é um perigo para ensinamento falso, né? Porque, de uma certa forma, o pastor tem que estar nem aí, tipo assim, tem que estar comprometido com a verdade, né? Com aquele guiar a verdade, como Jesus falou, que é a função do Espírito Santo até. E, e a gente, por exemplo, você vê, a gente falou do Subirá outro dia, já mesmo você se falar. Mas olha o que ele está fazendo. Ele tá buscando uma receitinha, né, que é do que vocês chamam coach aí, mas que é agarrar o poder transcendental e tal. E as pessoas estão sendo atraídas, né? O Paulo Ramos falou uma coisa que eu fiquei pensando, né? Ele saiu do meio deles, né? Tipo assim, então ele é um produto da própria massa, né? E por isso que ele se dá bem tanto com a massa.
Isso aí foi uma coisa nova na minha cabeça aí, né? E eu acho que tem muito sentido isso, né? Ele alimenta a massa com o próprio fermento da massa, com o próprio conteúdo da massa, né? Mas nós, pastores, a gente tem que, tipo assim, é vara e cajado, né? Tem que ter os dois. E a gente tá falando de teologia sistemática aqui, quanta coisa, né? Eu fiquei um pouco frustrado que o Cláudio não assistiu às aulas, né? E, e é uma coisa assim, eu queria que o mundo da teologia fosse tão fácil, né? Como às vezes me parece para o Cláudio de ser dogmático e simplesmente repetir né, os concílios lá e achar que está tudo bem. Mas se você parar para pensar, a gente precisa ter uma preocupação que vai além disso, né? Porque nós não somos pastores de uma religião. Esse que é o problema. Nós não somos pastores do concílio, né, de Éfeso, de Trento, de Calcedônia, né? E nós não somos pastores que defendem tradição histórica. Nós somos pastores que defendem a Cristo, né? E isso não é muito fácil. Nosso compromisso é direto com Cristo. E se a gente tiver um coração realmente de estar em Cristo, buscando as coisas lá do alto, não vai ser dogmático, mas não é porque você não é dogmático que você também não é firme, não é isso? Porque alguns inimigos da cruz de Cristo, eles são bem declarados, bem fáceis de perceber, né? E esse é o chamado para nós pastores, e não é muito fácil nessa tarefa de juntar a gente, fazer igreja, de fazer isso, né? Fala, Jamildo, você tá com a mão, não quero que você fique cansado aí, essa mão levantada tá. Sei que você é guerreiro. Tranquilidade, meu irmão. É que eu percebo, rapaz, depois que a gente começa a paginar, como aí as aulas do professor, com simplicidade e ver Cristo por meio das Escrituras e ver que a coisa é tão simples, aí eu percebo que para as pessoas é mais fácil criar sistemas que agrade, como você mesmo falou, a grande massa, né? Que traga da massa e dê para eles o que eles querem, do que trazer, limpar toda essa porcalhada e botar Cristo limpo diante deles. O que muita gente não quer. É o que eu discuto sempre aqui com grupos de pastores. Digo, meu amigo, a gente às vezes é incitado a ficar criando modas, modinhas, movimentos, para poder agradar aquele indivíduo que logo se desagrada e vai procurando onde ficar, estou igreja tal, fica pulando de galho em galho, ao invés da gente fazer discípulos que vejam Cristo, reflitam Cristo, pregue Cristo e viva Cristo de acordo com as Escrituras. Quer dizer, o ponto de tensão é esse, que a gente fica querendo agradar quem não está nem aí para Cristo. Eles querem uma religião, a gente vai ficar dando religião a vida toda. Não, na verdade, é pregar. O Espírito Santo tem poder, ele é Deus para convencer, converter, né, e trazer para Cristo. E a gente agora é cuidar, ser, como você mesmo disse, o cajado, ser a vara e fazer daquele parecido com Cristo e não parecido conosco. Agora, parece que é mais fácil a gente fazer gente parecidinho com a gente, e aí isso agrada, né? Isso dá status, dá dinheiro, e aí as pessoas percorrem esse caminho aí. É terrível, é uma ditadura terrível do anticristo, né? Dentro daquilo que se chama cristianismo. Terrível. Mas é isso Você aí. acha, Jamil, você acha que as pessoas, assim, voltando, não estou querendo reabrir, mas você acha que a maioria dos crentes realmente entrou no Santo dos Santos, né? Saiu, ou tá só saindo do Egito e tá feliz e salvo porque, né? Tá assim. Esse é o desafio do cristianismo, né? A gente Exatamente. tem guerreiros, a gente não tem muitos guerreiros na igreja, né? O A gente, desafio é não se deixar levar por esses ventos de doutrina, né? Eu estava expondo isso ontem em Efésios 4, levado como criança boba por qualquer vento de doutrina. E a gente se manter firme aí no chamado, na vocação que foi chamado. E o chamado é Cristo, não é qualquer movimento, qualquer e coisinha. você, mas você sabe que esse texto aí que você falou é ótimo. Uhum. Mas qual o outro perigo, né? Que o diabo espera a gente? É o que eu falo dos dois eixos, né?
Eu sempre falo, o diabo ele tá dos dois lados. Ele é a piranha reganhada de um lado e ele é o diácono de terno e gravata do outro, né? Uhum, Porque a gente foge do pecado vermelho para cair com tudo dentro de um legalismo, né? E você pode ver que as pessoas que têm um passado mais, que se convertem, têm um passado um pouquinho mais, assim, quente, né? Na questão dos pecados do mundo, eles têm uma tendência a serem legalistas, durões, entendeu? uhum. Porque é igual ao alcoólatra, né? O cara não pode beber, não pode ser. Então ele tem que ir para um rigor ascético para não. Porque ele não se garante. Na verdade, ele não está liberto totalmente, né? Ele está ainda, né? Tem Meio Uhum. que ter uma controlado. compensação. Não é isso, pastor Ivan? É isso. Tem que compensar alguma coisa, assim, para parecer que ele é mais santo. Exatamente. Então, isso é uma questão muito séria, porque a gente lida com os dois lados, sabe, Jamil? É que o Ryan jogou essa batata quente aí, mas isso é um problema seríssimo, sabe? O pastor Ivan sabe o que Onde está falando. é um Nós, ponto de tensão o muito legalismo é um grande. problema sério dentro da igreja, continua sendo, e é cuspir na cruz de Cristo, cara. Sabe? E a gente acha que, não, tá tudo bem, é bonitinho, não, é melhor ser legalista do que ser Progresso. vagabundo. Mas é farinha do mesmo saco. A verdade é que é É farinha do isso, mesmo saco, entendeu? é isso que Agora eu estou já, dizendo assim. Cristo, ele é tão simples, e que às vezes as pessoas preferem essa complexidade do legalismo ou do oba-oba e não quer enxergar, olhar para frente simplesmente numa direção que é Cristo. Não é o fato de, oh, é Cristo, eu vou ser legalista e como é que o pessoal fala assim, de tal forma a não rejeitar o mundo, criar aquele dualismo, né? Nós e o mundo. Ou também eu não vou ser tão oba-oba, dizer assim, não, tudo é Cristo, então vamos para oba-oba. É o ponto de tensão que a gente tem que administrar e colocar nas pessoas que Cristo é diferente dessas opções. Aí é onde a gente tem que matutar como fazer isso, como botar essas coisas no equilíbrio, né? Sair da tensão e ir para o equilíbrio. Exatamente. eu E acredito que quando o legalismo, esse cara que tinha a vida mais depravada se torna o líder, então, tá louco, ele é o exemplo. Ele é o superdotado, né? Então, complicado. eu acredito que o legalismo ele sempre teve presente, né, na vida, nas gerações. Aí aqui a gente lê a Bíblia, que é dentro de um contexto dos judeus, então não tem como a gente não falar sobre isso. Mas eu penso que hoje a bola da vez não é nem o legalismo, apesar dele existir. O movimento hoje é pela diluição da moralidade, porque eu acredito que em termos cronológicos, mais para o final, ninguém sabe quando, né, se é amanhã ou mais para o final, o que vai resolver o problema da diluição moral vai ser a volta do legalismo toda força, através dessas religiões aí do livro, judaísmo, islamismo, que são extremamente legalistas. Eles que vão resolver o problema do mundo, assim, Mas entre olha aspas. aqui, eu vejo uma confluência. O Luizinho está querendo levantar a mão, tá querendo falar. Olha aqui, vocês conhecem esse gráfico, né? Eu falo, esse eixo aqui é o eixo carnal, né? É o que eu falo das cartas gêmeas, né? Quem foi meu aluno sabe disso. O professor meu, Bruce Colley, falava que a cristologia elevada, né? Que é o que a gente está falando, uma em Efésios lida com eles quererem voltar para o modo dos gentios, a carnalidade, e em Colossenses era o voltar para a religião mística, o judaísmo, né? Legalístico místico judaico. E a solução de Paulo é sair fora, não é ficar brigando no eixo, né? Porque é o que eu falei. Você vai ver a mulher reganhada lá, foge para a igreja, encontra o diácono que te abraça no legalismo, né? Isso não vai dar certo nunca. Porque você precisa perceber que você está dentro de um eixo que não resolve, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal, né? A solução é essa aqui, é buscar as coisas do alto, sair fora do eixo, pular fora desse barco aí e pegar outro. Mas o que você está falando, Paulo, ô Luizinho, desculpa aí que eu vou te passar. O que eu vejo, vou te falar porque aqui nos Estados Unidos, vocês estão vendo isso aí também. O que eu estava querendo dizer com o legalismo moderno, judaísmo moderno, farisaísmo moderno, o que está sendo pregado aqui?
essa igreja que eu falei, por exemplo, do Groeschel, o cara, ele quer tudo aqui na Terra, é o reino agora, de sucesso. Eu sou um maromba, eu tenho, ele fala, liberdade financeira, entendeu? Eu tenho minha vida toda organizadinha e ele dá as regrinhas como organizar a sua vida e tal. Só que essa igreja, ela quando que é uma igreja de sucesso no mundo, e ele quer ter sucesso no mundo, quando ela é confrontada com essas questões que você está falando aí, da moralidade, né? Casamento gay, aborto, né, e tal. O que que ela faz? Isso aí a gente não, entendeu? Por quê? É prova a minha teoria que eu tô falando. Teoria não, prova o que está na Bíblia. É farinha do mesmo saco. Então, o que está se formatando aqui na Igreja Ocidental? Que falo das Américas, da Europa, Austrália, é uma igreja moderna, de realização, entendeu? É o aqui, a vida boa, com resultado já aqui. Ela não é pentecostal, ela é prática. Só que as questões morais, não, porque não interessa também, entendeu? Então, pode até alguém parecer, os caras estão. A gente não se importa com essas questões. Mas como não? Se o cara não fosse materialista, ele estaria aqui. Mas o materialismo dessa igreja, que é elevadíssimo, prova que ele está no mundo, o cara está querendo as coisas do mundo. Então, o que que ele é? Ele é a farinha desse saco aqui. E é o que eu falo, isso aqui é a mesma bagunça. Isso aqui é a carnalidade. Então, hoje tem um mix nessa igreja coach, vocês podem ver isso aí que vocês estão vendo aí. Essas igrejas coach, elas não estão interessadas em moral, entendeu? Elas estão interessadas em ser inseridas no mundo com sucesso, entendeu? Essa igreja Life aqui, você vai ver gente lá, sapatãozinho, com cabelo curto, vai ver Ser o cara que aceito, né? Ser aceita. aceito. A igreja não. Tem umas que não celebram o mês de junho, orgulho gay, mas, assim, sorrateiramente bota no PowerPoint lá um fundo multicolorido no mês de junho, entendeu? Tipo assim, aí você vai ver os crentes, como eles não são desafiados a pensar em sua moralidade, a maioria deles aceita e concorda com, né, homossexualidade, essas coisas todas assim. São liberais. Então, olha que interessante. Esse farisaísmo moderno, adaptado, né, ao mundo, ele é liberal. Então, até para fazer um outro gráfico aqui, eles estão tentando resolver essa colação com a ponta do triângulo aqui embaixo, ó, entendeu? Algo que confluencie isso tudo aqui. E eu não discordo, não estou falando que você está errado, que islamismo, judaísmo pode ser a solução para eles, né? E tem os ciclos de moralidade, né, e conservadorismo, mas aqui na igreja, o que está crescendo lá de cá, do mundo, e no Brasil vocês vão ver isso também, é uma igreja que resolve o problema aqui, entendeu? Hoje o pentecostalismo já nem é forte como era antigamente. Quem dera que fosse esse negócio. Alguém estava falando da Bethel e da Hillsong. Eu falei, poxa, quem me dera que os problemas fossem esses mesmo, de o cara tá falando em língua na frente lá e tal. Porque isso para mim é meninice até, né? Falar em língua lá na frente é coisa de criança. Mais do que tudo. Mas a questão é essa. Ô Luiz, fala aí. Desculpa aí, você tem uma paciência de Jó. Eu até me perdi aí o que eu ia falar, mas você estava falando aí da questão do homossexualismo. Teve aquele André Valadão da Igreja da Lagoinha, ele fez uma pregação uns dias atrás, repercutiu bastante essa questão sobre o mês do orgulho gay. E aí o pessoal estão atirando pedra nele agora, estão massacrando ele, né? A gente já vê essas coisas acontecendo. Mas ele foi favorável ao orgulho gay Não, ou não? não, ele Ah, pregou contra o orgulho gay. ah. Ele colocou lá no telão, Deus odeia o orgulho. E daí colocou um telão multicolorido e desceu a lenha, né? No homossexualismo. Mas o que eu ia falar é assim, a gente tem que ter muito cuidado como que a gente passa essas coisas para a igreja.
Porque senão a igreja ela vai achar que não, tá tudo certo, eu só tenho que chegar aqui, eu tenho que crer em Jesus e nada mais, e eu vou tocar minha vida do jeito que eu estava levando ela. Eu digo isso porque a gente se depara com isso direto. E as pessoas elas têm falta de entendimento, né? E elas chegam e perguntam assim: é pecado beber? É pecado em festa junina? É pecado eu ir no bailão? Aí o que eu falo? Ó, o que a Bíblia diz sobre isso? A Bíblia diz que todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Você se garante? Geralmente a pessoa não se garante. Mas aí tem um detalhe. Tá, a pessoa se garante, ela vai. Aí eu pergunto, a gente teve uma questão agora esses dias sobre festa Quem junina. diz que se garante já tá É, errando. Porque qual homem que mas se aí, garante? Não, então você deita com a mulher na cama, peladona lá, gostosa. Você fala, eu me garanto. pois é, mas aí O cara não é a gente homem ou ele é maluco, acha que ele não é crente. Porque o crente de verdade, tem que fugir. na verdade, o crente de verdade sabe os seus limites. Isso é um sinal de maturidade. Mas Né? aí que eu quero chegar. Aí que eu quero chegar. O crente sabe os seus limites. Mas aí eu pergunto para ele, você sabe, mas aí você vai lá. Você tem teus filhos pequenos, está lá na festa aqui a gente tem a festa do trator, maior festa maior desfile de tratores do Brasil. Daí vai lá, tem música pejorativa que fala mal da mulher, tem pessoas mal vestidas, né, com roupa curta, tem linguagem própria, tem bebida, tem drogas, tem cigarro, tem um monte de coisas. O cara se garante. Tem Mas e o filho pegação, dele? tem Tem, pegação. tem. Mas e o filho dele, de 5, 6, 7, 10 anos? Aí depois o filho cresce e aí o pai pergunta assim, mas e o meu filho? Mas eu criei ele dentro da igreja, tudo certinho, como é que ele foi se perder? Porque daí ele vai no exemplo do pai. Ele vê o que o pai está fazendo. Ele Não. vê aquilo que o pai está fazendo e ele... Ah, não, meu pai ia lá, era normal e... tá tudo normal. O pai, ele entende que aquela música ela é imprópria, mas a criança ela não vai entender. Então, a gente sempre tem que cuidar, porque senão a gente joga tudo para debaixo do guarda-chuva do legalismo. É legalismo, é legalismo, é Você legalismo. tem, você Então, pode assim, respeitar. eu creio assim que a gente tem que ter um cuidado. Eu não estou dizendo que não é legalismo. Em alguns casos é. Mas a gente tem que ter muito cuidado, porque a maneira como vai passar para a igreja. Porque a igreja pode interpretar isso de outra maneira e achar que vamos levar a vida de qualquer jeito. Porque nós fomos chamados para uma nova vida. Se o cara, você pode falar para ele assim, tá bom, então quando tiver uma música imprópria, você vai parar e vai explicar pro seu filho que aquilo tá errado? Ou vai sair porque aquilo tá errado, né? E a gente vive num mundo assim, mas vou te falar, tem um outro lado também. Hoje a nossa realidade aqui, até falei pro João Pedro antes de estar fazendo a caminhada junto aqui, eu ontem não consegui malhar, tinha uma visita no hospital, rapaz. Tá gravando aqui, eu não vou falar, mas de um casal que foi missionário da Junta aí de Missões Mundiais.